Olá galera, eu sou a professora Grazi Castro e vou apresentar para vocês hoje a aula de coesão textual, que estará no módulo 1 e essa será a aula 4. É muito importante o estudo da coesão textual, porque não adianta só você estudar a teoria do texto, os temas e não souber utilizar a coesão textual. Vou te falar por que é importante. Ela impede que você repita vários termos durante o texto. Ela estabelece uma ligação entre parágrafos, períodos, frases e deixa seu texto com mais fácil compreensão e entendimento. Para começar, trabalharei com vocês alguns elementos responsáveis pela coesão do texto. Vejamos o exemplo. Ontem Eduardo estudou para a prova de redação. Ele estudou muito, por isso conseguiu fazê-la com êxito. No primeiro período, eu falei o substantivo Eduardo, que é o sujeito. No segundo período, eu tive que retomar o termo Eduardo. Só que aí, para não repetir esse termo, eu utilizei o pronome ele, que retomou esse termo anteriormente dito. Ou seja, eu utilizei a coesão referencial. E o pronome lá, depois do verbo fazer, está retomando o substantivo redação que foi dito no primeiro período. Vejamos bem, galerinha. O pronome ele e o pronome lá está se referindo a um termo dito anteriormente. Está fazendo referência a esses outros termos. Eles foram utilizados para evitar repetições desnecessárias. Vejamos bem, galerinha, a coesão textual trata dos mecanismos linguísticos que permitem uma sequência lógico-semântica entre as partes do texto, sejam elas palavras, frases, parágrafos. A coesão é responsável por estabelecer uma relação e responsável por garantir que não usemos termos repetitivos. E hoje, nessa quarta aula de coesão textual, eu vou explicar para você o que é coesão referencial. Então, esse tipo de coesão acontece quando um termo faz referência a outro dentro do texto, retomando algo que foi dito antes, ou quando a palavra é substituída por outra que possui com ela alguma relação semântica, ou seja, de sentido. Quando eu digo que Carlos estudou para a prova, eu utilizei o pronome ele para retomar o elemento Carlos, para evitar essa repetição. Alguns desses termos só podem ser compreendidos mediante essa relação com outros termos do texto, como é o caso da anáfora e da catáfora. Veremos a seguir alguns mecanismos de coesão referencial que você deve usar para evitar essas repetições. Coesão referencial por anáfora. A anáfora trata de um recurso coesivo que retoma algo que já foi dito no texto. Vejamos o exemplo. Aline não saiu ontem, pois ela estava com febre. O pronome ela retomou o termo Aline que foi dito anteriormente. Os elementos anafóricos servem para você evitar aí repetições desnecessárias no seu texto. A coesão referencial por catáfora. Então, a catáfora está relacionada a algo que ainda não foi mencionado no texto. E isso é feito por meio de pronomes demonstrativos e indefinidos. Vejamos um exemplo. Uma matéria que é muito importante no Enem é esta, coesão referencial. Então, o pronome demonstrativo extra antecede o termo coesão referencial. Coesão referencial por elipse. Esse tipo de coesão ocorre por meio da omissão de um termo sem prejudicar a clareza da oração. Ou seja, é a omissão de um termo que foi dito anteriormente que é facilmente identificável na segunda oração. Vejamos um exemplo. Maria fez a prova de redação. Aline, a de português. Observe que no segundo período, o termo prova está subentendido, porque ele foi mencionado anteriormente. Isso é, galerinha, coesão por elipse. Coesão sequencial ou interfrásica. Esse tipo de coesão é responsável pela ligação de frase, períodos, parágrafos, dando sentido ao discurso. E isso é feito por meio de conjunções, tanto as coordenadas quanto as subordinadas. Vejamos o exemplo. O aluno frequentou as aulas e estudou para fazer a prova, mas
No dia ele não foi, pois estava com febre. Por isso, a sua prova foi remarcada. Vejamos bem, galerinha, entre as duas primeiras orações, eu tenho o elemento coesivo e, que dá a ideia de soma, adição. Logo na sequência, temos a conjunção mas, que é um elemento que indica contradição. Ou seja, o aluno frequentou as aulas e estudou para fazer a prova, mas, porém, contudo, no dia ele não foi fazer a prova. E para finalizar, foi utilizada a conjunção conclusiva, que é o por isso. Viram aí, galerinha, como é importante o conhecimento da gramática, dos elementos coesivos para a construção do seu texto? O que acontece? Você dá sentido ao seu discurso. Separamos para vocês exemplos de conectivos responsáveis pela coesão sequencial dos textos. Conectivo de adição. Eu tenho em seguida, depois, no geral, em termos gerais, por sua vez, outro assim. Vejamos o exemplo. Em termos gerais, a internet se tornou um espaço de imposição ideológica. Outro assim, importa lembrar que nem todos têm fundamentação teórica para sustentar a sua argumentação. Vejamos bem, galerinha, eu utilizei o termo outro assim para acrescentar argumentos. Conectivos que indicam conclusão. Em suma, por conseguinte, por fim, concluindo, finalmente, por tudo isso, em síntese, por isso, assim, consequentemente. Veja a importância desses termos para você poder concluir o seu parágrafo, a sua ideia, o seu texto. Então vejamos o exemplo. Em síntese, o indivíduo se sente seguro por doutrinar o pensamento alheio. Posto isso, sua verdade é absoluta, nunca dialética. Então, o termo em síntese eu utilizei para iniciar a conclusão do meu texto. Logo em seguida, eu utilizei o conectivo posto isso para concluir este pensamento. Tchau, galera, e até a próxima e bons estudos!